A vigilância na Assembleia, com Bruce Anstey. Em uma Assembleia biblicamente reunida, haverá liberdade para vários irmãos exercitarem seus dons e sacerdócio. Mas não devemos pensar que na Assembleia não há governo. As Escrituras indicam que existem certas regras. Liderança administrativa na Igreja. Na Assembleia biblicamente reunida, haverá aqueles que tomarão a liderança administrativa para assegurar que a santidade e a ordem sejam mantidas. Normalmente, o Senhor guia a Assembleia no que tange às responsabilidades administrativas por meio dos que tomam a liderança. 1 Tessalonicenses 5:12 e 13, Hebreus 13:7 e também os versículos 17 e 24, 1 Coríntios 16:15 ao 18, 1 Timóteo 5:17, a tradução de John Nelson Darby. Esta frase na versão King James na Bíblia e na versão de João Ferreira de Almeida foi traduzida como aqueles que presidem sobre vós, mas é um pouco equivocada, nos levando a pensar que exista uma casta especial de homens que esteja sobre o rebanho, o clérigo. É evidente que essas versões da Bíblia estiverem nas mãos de clérigos que, de alguma forma, influenciaram na tradução. O uso da palavra bispo é outro exemplo. Ela deveria ter sido traduzida como supervisor ou supervisão. Tomar a liderança nessa função não significa liderar o ensino público ou pregar, mas tem a ver com questões administrativas da Assembleia. Confundir estas duas coisas é interpretar de forma equivocada a diferença entre dons e ofícios, que são duas esferas distintas na casa de Deus. Alguns daqueles que tomam a liderança podem não ensinar publicamente, mas quando são capazes, são muito bons e úteis. 1 Timóteo 5:17. Estes homens devem conhecer os princípios da palavra de Deus e serem capazes de expô-los para que a Assembleia compreenda o curso da ação que Deus tomaria em um assunto particular. Tito 1:9. Estes homens não constituem a si mesmos para o desempenho desse papel, nem mesmo são constituídos pela Assembleia, como é frequente na Igreja professa atualmente, mas eles são levantados pelo Espírito Santo para este trabalho. Atos 20:28. A Assembleia irá reconhecê-los pelo cuidado devoto aos santos, pelo conhecimento dos princípios das Escrituras e pela demonstração de bom discernimento. Há 3 palavras usadas nas epístolas para descrever estes líderes responsáveis na Assembleia local. Primeiramente, anciãos. Esta palavra se refere àqueles avançados em idade, implicando maturidade e experiência. No entanto, nem todos os homens mais velhos da Assembleia necessariamente atuam no papel de líderes. 1 Timóteo 5:1, Tito 2:1 e o 2. Em segundo lugar, bispos ou supervisores. Esta palavra se refere ao trabalho que eles fazem, pastoreando o rebanho. Atos 20:28, 1 Pedro 5:2, cuidando das almas. Hebreus 13:17 e admoestando. 1 Tessalonicenses 5:12. Em terceiro lugar, guias ou líderes. Isso se refere à capacidade espiritual que possuem em liderar e guiar os santos. Os pontos acima mencionados não se referem a 3 diferentes posições na Assembleia, mas sim
Há 3 aspectos de um trabalho que esses homens fazem. Isso pode ser visto pela maneira como o Espírito de Deus usa os termos alternadamente. Compare Atos 20:17 com o 20, versículo 28, e Tito 1:5 com 1:7. No livro de Apocalipse, os que possuem esta função são chamados de estrelas e também de anjo da igreja local. Apocalipse 1-3. Como estrelas, eles devem ser testemunhas da verdade de Deus, dos princípios de sua palavra, como portadores de luz na assembleia local, trazendo luz sobre vários assuntos enfrentados pela assembleia. Isto é ilustrado em Atos 15. Após ouvir sobre os problemas que estavam atribulando a assembleia, Pedro e Tiago trouxeram luz à questão. Tiago aplicou um princípio da palavra de Deus e julgou da forma como ele acreditava que o Senhor desejaria que eles fizessem. Versículos 15-21. Como o anjo da igreja, eles agem como mensageiros que levam a mente do Senhor à assembleia no cumprimento das coisas. Isso também é ilustrado nos versículos 23-29. Como já foi dito, não há nomeação oficial de anciãos, supervisores, guias para este trabalho hoje, como houve na igreja primitiva. Atos 14:23, Tito 1:5. Porque não há apóstolos ou pessoas delegadas pelos apóstolos na terra para ordená-los. Isso não significa que o trabalho de supervisão não possa continuar. O Espírito de Deus continua levantando homens de Deus para exercer a supervisão na Assembleia biblicamente reunida. Atos 20:28. Esses certamente seriam aqueles que um apóstolo iria ordenar se vivesse em nossos dias. Na carta de despedida de Paulo aos anciãos de Éfeso, ele fornece uma descrição do caráter e trabalho de um ancião, supervisor, guia, usando a si mesmo como exemplo. Atos 20:17-35. Primeiramente, ele destaca os que os mesmos devem ser: coerentes, versículo 18, humildes, versículo 19, compassivos, versículo 19, perseverantes, versículo 19, fiéis, versículo 20, comprometidos, versículo 21-24, enérgicos ou decididos, versículo 24-27. Na sequência, ele destaca o que eles devem fazer: pastorear o rebanho, versículo 28, vigiar contra 2 ameaças, lobos adentrando e homens atraindo discípulos após si, versículos 29-31. Utilizar os recursos dados por Deus para aquele trabalho, oração e a palavra de Deus, versículos 32. Ter o ministério de dar, versículo 33-35. A manutenção da santidade e da ordem. O propósito do governo da igreja é manter a santidade e a ordem na casa de Deus. Isso tem a ver principalmente com 2 coisas: o cuidado, o que adentra a assembleia, isso envolve princípios de recepção, o cuidado com que ou quem está na assembleia, isso envolve disciplina na igreja, caso necessário. Princípios de recepção. Importar-se com a glória de Deus com relação ao que trazemos à comunhão é algo que praticamente não existe na cristandade hoje. Ora, a Bíblia ensina que a assembleia deve ter cuidado em não trazer alguém à comunhão que possa estar envolvido com mal, seja esse mal moral, doutrinal ou eclesiástico. O princípio é simples:
Se uma assembleia local é responsável por julgar o mal no seu meio, excomungando os que praticam o mal. 1 Coríntios 5:12. Então é natural que se tenha cuidado com o que ou quem é trazido à assembleia. Tendo-se dito, e com razão, que na assembleia local não deve possuir uma comunhão aberta e nem fechada, mas sim uma comunhão vigiada. A assembleia deve receber à mesa do Senhor todos os membros do corpo de Cristo, a quem a disciplina bíblica não proíbe. Se por um lado todo cristão possui o direito de estar à mesa do Senhor, por outro lado, nem todo cristão possui necessariamente o privilégio de estar nela, pois este privilégio pode ser perdido por seu envolvimento com alguma forma de mal. Quem decide quem deveria estar em comunhão? É importante entender que os irmãos na assembleia local não decidem o que é adequado à mesa do Senhor e o que não é. Isto é algo que compete à palavra de Deus. A razão é que a mesa não é dos irmãos, a mesa é do Senhor. 1 Coríntios 10:21. As preferências e gostos pessoais dos que fazem parte da assembleia não têm nada a ver com a recepção. A decisão vem totalmente da palavra de Deus. Quando não existir um motivo bíblico para recusar alguém a comunhão à mesa do Senhor, tal pessoa deve ser recebida. Se um crente já tiver sido batizado, forção na fé e piedoso em seu andar, não existe motivo para ser rejeitado. O nível de conhecimento das Escrituras não é um critério nesse sentido. Ainda que seja um crente limitado em seu conhecimento, as Escrituras dizem: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Romanos 14:1. Todavia, nem sempre se pode determinar de imediato se alguém é são na fé e piedoso em seu andar. Quanto maior a confusão no lugar de onde a pessoa tiver saído, seja do meio cristão ou do mundo, maior a dificuldade de se tomar uma decisão. Se for este o caso, agir com sabedoria pode significar pedir à pessoa que tem o desejo de estar em comunhão que aguarde. Isso não significa que a Assembleia está afirmando que tal pessoa tenha alguma associação com o mal. Poderia até ser o caso, porém, os irmãos podem estar indecisos quanto a isso e por essa razão devem esperar até que estejam convencidos de não ser este o caso, uma vez que são eles os responsáveis diante de Deus pelas pessoas que recebem em comunhão. As Escrituras ensinam a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. 1 Timóteo 5:22. Este versículo fala da comunhão pessoal com alguém individualmente, mas o princípio é amplo o suficiente para guiar os santos à comunhão coletiva à mesa do Senhor. Alguém maduro e piedoso não se sentirá ofendido com isso, pois certamente nenhum cristão piedoso iria querer que a Assembleia violasse um princípio bíblico. Na verdade, todo esse cuidado deveria dar a ele a confiança de estar entrando em uma comunhão de cristãos onde existe a preocupação com a glória do Senhor e a pureza da Assembleia. Os testemunhos pessoais não seriam suficientes? Outro importante princípio é relacionado a esse assunto e que precisa ser compreendido é que a Assembleia, biblicamente falando, não faz coisa alguma baseada no que diz apenas uma testemunha. Tudo que se refere à Assembleia deve ser feito de acordo com esse princípio. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. 2 Coríntios 13:1. Confira também o que diz João 8:17 e Deuteronômio 19:15.
Por esta razão, a Assembleia não deve receber pessoas com base em seu próprio testemunho. As pessoas naturalmente costumam dar um bom testemunho de si mesma, como as próprias Escrituras afirmam. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Provérbios 16, 2. E também, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. João 7, 18. Por isso, pode ser preciso pedir a uma pessoa que deseja entrar em comunhão que aguarde. Assim que os irmãos na assembleia local conheçam melhor a pessoa que deseja estar em comunhão, ela poderá ser recebida com base no testemunho desses. Este é um princípio que encontramos através das Escrituras. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, sujeitou-se a esse princípio quando se apresentou a Israel como seu Messias. Ele disse: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro ou válido. João 5,31. Em seguida, ele continuou apresentando 4 outros testemunhos que comprovavam que ele era. Em seguida, ele continuou apresentando 4 outros testemunhos que comprovavam quem ele era: João Batista, suas obras, seu pai e as Escrituras. João 5:32 ao 39. Apesar dos vários testemunhos que testificavam dele como sendo o Messias, o Senhor advertiu os judeus de que chegaria um tempo quando eles, como nação, receberiam um falso Messias, o Anticristo, sem testemunhas. Ele disse: se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5,43. Assim, o Senhor reprovou a prática de se receber alguém com base em seu próprio testemunho. Atos 9, 26 ao 29 nos dá um exemplo do cuidado que a igreja no princípio tinha ao receber alguém à comunhão. Quando Saulo de Tarso foi salvo, ele quis entrar em comunhão com os santos em Jerusalém, porém foi rejeitado. Apesar de ser verdade tudo o que ele disse aos irmãos em Jerusalém sobre a sua vida pessoal, ele não foi recebido com base em seu próprio testemunho. Foi só quando Barnabé levou Saulo consigo e o apresentou aos irmãos, testificando de sua fé e caráter. De modo que então já era o testemunho de 2 pessoas, que os irmãos o receberam. Daquele momento em diante, Saulo andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Atos 9, 28. Outro princípio para se receber alguém é que existe a necessidade de se colocar à prova a profissão da fé da pessoa. Se alguém diz ser cristão, é preciso que prove isso deixando de lado todo o pecado conhecido. 2 Timóteo 2,19 diz que qualquer um que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Veja também Apocalipse 2,2 e 1 João 4,1. Se essa pessoa não se apartar da iniquidade, seu modo de agir não estará de acordo com a sua profissão de fé. Isto é ainda mais importante em uma época de ruína e abandono do testemunho cristão, quando o que não falta são doutrinas e práticas perniciosas de todos os tipos. Se uma pessoa professa má doutrina, está claro que a Assembleia não deve recebê-la, pois, se o fizer, ficará em comunhão com o mal que ela traz em seu ensino. Compare 2 João 9 e 11 e Romanos 16, 17 e 18. Não falamos aqui das diferenças de opinião que as pessoas podem ter a respeito de assuntos como o batismo, por exemplo, mas de coisas que digam respeito aos fundamentos da fé cristã. As Escrituras dizem: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordes a uma boca. Glorificareis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos 15, 5 ao 7. Se alguém que professasse má doutrina fosse recebido, como se poderia dizer que a Assembleia estaria concorde a uma boca glorificando a Deus? Os irmãos na Assembleia estariam dizendo uma coisa e esta pessoa dizendo outra. O resultado seria confusão. Paulo disse aos Coríntios: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digai todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Associações eclesiásticas. Quando a questão envolve pecado eclesiástico, é preciso paciência e discernimento para identificar isto em alguém. Existe uma diferença entre alguém estar associado ao erro clerical por ignorância e uma pessoa ativamente envolvida e promovendo tal erro. Um crente que talvez ignore a ordem bíblica para a adoração e o ministério cristão pode querer partir o pão à mesa do Senhor vindo de uma denominação criada por homens onde seja adotada uma ordem clerical. Ainda que essa pessoa esteja associada ao erro eclesiástico, ela não está envolvida com o mal eclesiástico. E se tal pessoa for conhecida por sua piedade no andar e professar sã doutrina, não deveria haver um impedimento para que ela partisse o pão, mesmo que não tenha se desligado formalmente de uma associação com aquela denominação. A questão é, quando uma associação inconsciente com o erro eclesiástico se torna mal eclesiástico? Cremos que a resposta é simplesmente quando a vontade da pessoa está envolvida nisso. Para detectar esta vontade, é preciso que a Assembleia tenha um discernimento sacerdotal. Em casos assim, a Assembleia precisa depender muito do Senhor para conhecer a opinião que ele tenha a respeito do assunto. Em condições normais, os irmãos deveriam permitir que esta pessoa partisse o pão, esperando e confiando que Deus estaria trabalhando em seu coração e que ela iria abandonar o lugar de onde veio após ter participado da ceia do Senhor, continuando a partir daí congregada com aqueles reunidos ao nome do Senhor. Isto é ilustrado na passagem de 2 Crônicas 30 e 31. Ezequias permitiu que o povo de Judá, também alguns das 10 tribos separadas, participassem da Páscoa e adorassem ao Senhor no divino centro em Jerusalém. Depois de fazerem isto, eles voltaram para casa e destruíram seus ídolos e imagens. Não estamos insinuando que as denominações criadas pelos homens sejam condescendentes com a idolatria. Estamos falando apenas do princípio encontrado ali. O que é interessante notar nesse caso é que Ezequias não lhes falou para agirem assim. Aquilo foi uma resposta vinda de seus corações pelo simples fato de terem estado na presença do Senhor em Jerusalém. Todavia, se alguém deseja continuar indo a ambos os lugares regularmente, isso não deveria ser aceito, como assinalou John Nelson Darby. Pontos de vista eclesiásticos diferentes não representam razão suficiente para colocar fora uma alma. Mas se alguém deseja estar entre os irmãos um dia e no próximo entre os sectários, isso não deveria ser permitido, e tal pessoa não deveria ser recebida, pois ao invés de usar da liberdade que pertence a ela para gozar da comunhão espiritual entre os filhos de Deus, avança na pretensão de mudar a ordem da casa de Deus e perpetuar a divisão dos cristãos. Fica claro que uma pessoa assim não estaria sendo honesta
com nenhuma das partes. Darby também afirmou que a degradação e a corrupção aumentam cada vez mais no testemunho cristão, ficando cada vez mais difícil colocar em prática esse princípio. À medida que os dias se tornarem mais sombrios, será necessário um discernimento cada vez maior. Atualmente, algo assim só tem acontecido esporadicamente. O visitante ocasional. W. Porte disse: eu não concordo com o pensamento de que, às vezes, a participação na mesa do Senhor é feita, por assim dizer, por conveniência. Por exemplo, como aqueles que entre vós têm parente que os visitam, sendo esses membros de alguma denominação, e que vêm à reunião e desejam participar conosco da ceia, simplesmente como cristãos. Pode ser que eles sejam íntegros e tenham uma consciência reta, porém, eles simplesmente vêm pela ocasião da visita e não se importam de romper com os amigos com quem se reúnem no momento. Nesse ponto, eu não concordo. Parece-me que, em tais casos, a nossa responsabilidade não é a de recusar a participação deles, mas de colocá-los a par da razão pela qual estamos reunidos, e que a nossa posição é um protesto prático contra a falta da base bíblica para as denominações, e que eles, ao participarem conosco no alto da ceia naquele momento, identificam-se conosco nessa posição, que é de protesto contra aquilo que eles estão conectados e defendem confessadamente. Estariam eles dispostos, mesmo que por ora, a se identificarem conosco? Onde as almas são exercitadas é outra questão, e parece-me que alguém se sentiria realmente muito à vontade em sentar-se à mesa com eles. Não é o exercício da alma o que importa? Assim, nenhuma regra pode ser estabelecida. Certamente não viria do Senhor a exigência de que uma alma piedosa e exercitada, conectada com qualquer uma das denominações tradicionais, cortasse seus laços com a sua igreja antes que nós permitíssemos que viessem participar conosco à mesa. Mas fazer isso, parece-me, é negar praticamente o terreno sobre o qual estamos reunidos. Em relação às assembleias que professam estar reunidas ao nome do Senhor, eu acredito tratar-se de outra questão. Elas professam estar reunidas ao seu nome e devem saber porque estão em separação de nós e nós dela. Se algum deles tem o desejo de participar da mesa conosco, as suas razões para isso devem ser examinadas e medidas tomadas de acordo com o que foi encontrado. Há sempre mais conhecimento entre eles, como verdade divina, de que os santos nas denominações, e creio que, em geral, eles não são tão ignorantes das causas das divisões entre nós, como alguns deles às vezes fazem nos pensar. Em Israel havia porteiros e guardados de porta, que cuidavam dos portões e guardavam as portas da casa de Deus. 1 Crônicas 9, 17 ao 27. O dever deles era deixar entrar os que deveriam estar dentro e recusar a admissão dos que deveriam ser mantidos fora. Da mesma forma, hoje, em uma assembleia nos moldes bíblicos, haverá esse tipo de cuidado. Outro tipo de ilustração no Antigo Testamento demonstra esse cuidado no recebimento quando a cidade de Jerusalém, o centro divino na terra, onde o Senhor colocou o seu nome, foi reconstruída nos dias de Neemias. Havia ao seu redor grande perigo por conta dos inimigos. Consequentemente, eles não abriam as portas para permitir que as pessoas adentrassem a cidade até que o sol aquecesse, literalmente meio-dia. Neemias 7, 1 ao 3. Eles certificavam de que não havia nenhum vestígio de escuridão ao redor
antes de receberem as pessoas na cidade. Até aquele momento, os que queriam entrar tinham que esperar. Enquanto a escuridão da cristandade aumenta, nesses últimos dias, são necessários cuidados desse tipo no recebimento. Disciplina na igreja. Uma assembleia nos moldes bíblicos também exercerá disciplina quando necessário. Se os anciãos que cuidam do rebanho virem uma pessoa com mau comportamento de alguma forma, eles vão agir para corrigi-la. Hebreus 13:17. Isso será feito para a glória do Senhor, mas também em amor para com o indivíduo que está se extraviando. Eles vão se sentir responsáveis por agir a esse respeito, porque sabem que a palavra de Deus diz: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerar aquele que pondera os corações? Não o saberá que aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Provérbios 24:11-12. Como vigias sobre o muro, eles são responsáveis por tocar a trombeta, para soar um alerta quando vem em algum perigo. Ao fazê-lo, eles livram as suas próprias almas, porque Deus os considera responsáveis. Existem 3 principais áreas de preocupação em que um indivíduo pode se extraviar. Em cada caso, os que cuidam do rebanho e são responsáveis por manter a santidade e a ordem na casa de Deus vão tentar lidar com os problemas antes que ele fique fora de controle. Se eles puderem corrigir o curso em que uma pessoa está percorrendo antes que ela atinja um ponto em que a Assembleia deverá colocá-la fora de comunhão, terão feito um bom trabalho e terão livrado esta pessoa de muita dificuldade e sofrimento em sua vida. Tiago 5:19-20. Isso pode ser feito por qualquer um que se preocupa com a pessoa, mas os anciãos, supervisores, são primeiramente responsáveis por esse trabalho. Por consequente, eles vão tomar certas ações preliminares com a pessoa no erro, dependendo do rumo no qual a pessoa está. Isso mostra que a maior parte de toda a disciplina na igreja deverá ser exercida para com uma pessoa que ainda está em comunhão. Os cenários seguintes são o procedimento geral. É reconhecidamente difícil delinear o porquê de estas coisas não poderem ser arregimentadas e tratadas como se estivéssemos consultando um manual ou livro. Cada caso deve ser tratado em seu próprio mérito, e não existem 2 casos idênticos. As Escrituras pressupõem que aqueles que fazem este trabalho são pessoas espirituais que irão lidar com esses casos com discernimento espiritual. Uma pessoa mundana, com andar imperfeito. Isso pode incluir um grande número de desordens morais nas quais uma pessoa poderia estar envolvida. 1 Coríntios 5:11 em diante. Aqueles que se importam com o rebanho vão tentar restaurar a pessoa surpreendida em alguma falta, com espírito de mansidão, indo a ela com a palavra de Deus. Gálatas 6:1, João 13:14. Eles procurarão alcançar o coração e a consciência da pessoa de uma forma gentil e carinhosa, no esforço para afastá-la do curso que ele ou ela possam se encontrar. Se isso não alcançar a pessoa, o próximo passo será de o alertar a pessoa em uma repreensão privada. 1 Tessalonicenses 5:14. E isso seria mais firme e direto. Se a pessoa persiste em seu curso, mas não em um pecado em particular que exija a excomunhão, aqueles que assumem a liderança na Assembleia podem encorajá-los, os santos, a se afastarem da pessoa para que a sua consciência seja tocada.
Assim ela poderá julgar a si mesma. 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 15. Se um pecado em particular se torna manifesto e exige a excomunhão, a Assembleia terá que agir na tomada de uma decisão de julgamento obrigatória para colocá-lo para fora a pessoa que está entre eles. Mateus 18, 18 ao 20, 1 Coríntios 5, 11 ao 13. Uma pessoa herege, com erros doutrinais. Esta seria uma situação em que uma pessoa adota doutrinas errôneas consideradas heterodoxas. Os responsáveis na Assembleia tentarão corrigir o indivíduo de seu erro e intimá-lo a não ensinar outra doutrina que não seja ortodoxa. 1 Timóteo 1:3. Se a pessoa insiste em ensinar suas ideias errôneas na Assembleia, a Assembleia é responsável por julgar os seus ensinamentos e chamá-la a ficar em silêncio nas reuniões. 1 Coríntios 14, 29. Isso poderia ser chamado de a disciplina do silêncio. Se as doutrinas da pessoa têm caráter de blasfêmia, tocando a pessoa e a obra de Cristo, a Assembleia deverá colocá-lo fora de comunhão. O apóstolo Paulo fez isso com Himeneu e Alexandre, entregando-os a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1:20. A Assembleia não pode entregar diretamente a Satanás como um apóstolo podia fazer, mas pode colocar fora de comunhão onde Deus julga. Se os santos entram em contato com essa pessoa na profissão cristã em geral, elas devem se afastar-se dos tais, que têm ensinamentos errôneos e que pervertem a fé dos santos. 2 Timóteo 2:16 ao 19. A pessoa que causa divisão, com espírito herege. Esta é uma pessoa que cria divisão na Assembleia, tendo um espírito partidário em alguma causa. Este é mais um mal eclesiástico e geralmente é o mais difícil de detectar-se entre todos os males. John Nelson Darby disse: impiedade eclesiástica é sempre o pior, uma vez que isto é prejudicial para a saúde da Assembleia, deve ser tratado. Os irmãos devem identificar e evitar aqueles que provocam divisões e escândalos na reunião. Romanos 16, versículo 17 ao 18. Nota: isso não quer dizer note os que seguem em divisões, mas aqueles que causam divisões. Isso significa que devemos distinguir entre os líderes e os liderados, quando o espírito de partidarismo surge na Assembleia. Aqueles que pressionam em questões que dividem os santos, muitas vezes fazem isso liderando uma rebelião contra os que tomam a dianteira da Assembleia. Os que pecam por trazer acusações infundadas contra o ancião, a Assembleia deve repreendê-los na presença de todos. 1 Timóteo 5:19 ao 20. A repreensão pública está ordenada para quando alguém divide os santos em linhas de partidarismo. Gálatas 2:12 ao 14. Se a pessoa continua a propagar suas questões e a dividir o rebanho, a Assembleia tem motivos para excomungá-la, e semear a discórdia entre os irmãos é uma abominação ao Senhor. Provérbios 6:16 ao 19. E algo que é abominável ao Senhor não deve estar em comunhão com a sua mesa. Por consequente, a pessoa deve ser afastada. Se alguém na Assembleia se encontrar com um líder de uma divisão, colocá-lo fora da comunhão ou acompanhar esta pessoa, eles devem admoestá-los mais uma vez. Tito 3:10. Se houver qualquer outro encontro com ele, devem evitá-lo, porque ele está pervertido. De Tito 3:10. 3 razões para a excomunhão. Existem 3 principais
pelas quais a Assembleia deve afastar da comunhão pessoas que estão no erro. Primeiro, a glória do Senhor. A Assembleia deve ter cuidado de não permitir que o nome do Senhor seja associado a um mal diante do mundo. Quando os coríntios agiram para a glória do Senhor e colocaram para fora a pessoa imoral que estava no meio deles, o apóstolo Paulo escreveu os elogiando, dizendo: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fosse contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrardes estar puros para este negócio. 2 Coríntios 7:11. Eles agiram com zelo veemente e vingança para a glória do Senhor. 2. A santidade na Assembleia deve ser mantida. Há duas razões para isso. Em primeiro lugar, a Assembleia é lugar da habitação de Deus. Efésios 2:22. Ela deve ser mantida como um lugar adequado para a sua santa presença. O Senhor habita no meio do seu povo, reunido ao seu nome. Mateus 18:20. E, portanto, a Assembleia deve manter o mal fora do seu meio, para que continue a ser um lugar adequado para a sua presença. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. É um princípio verdadeiro em cada dispensações. Salmo 93, verso 5. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Salmo 101, verso 7. 1 Coríntios 3:17, Números 5, versículo 1 ao 4. A segunda razão é o caráter de fermento do pecado. A Escritura ensina que a associação com o mal contamina. O apóstolo Paulo disse: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejas uma nova massa. Se a Assembleia não afastar o mal de seu meio, não demorará muito para que os outros sejam afetados por ela, porque as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. A terceira coisa, a correção e a restauração do ofensor. A ação na Assembleia de colocar alguém fora da comunhão também deve ter em vista o bem da pessoa que erra. Ela posta para fora da convivência para que possa ser contristada para arrependimento e restaurada para o Senhor. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasto, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. 1 Coríntios 5:11. Isto se refere a nem mesmo fazer uma refeição qualquer com a pessoa. Quando a pessoa estiver arrependida e tiver julgado o seu pecado, a Assembleia irá recebê-la de volta à comunhão. O apóstolo Paulo disse: basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios 2, 6 a 8. Esta é uma ação administrativa na Assembleia ao desligar alguém. Mateus 18, 18. A atitude apropriada da Assembleia na excomunhão. A Assembleia deve ter sempre em pauta o assunto de seus pecados. A sua atitude em excomungar alguém deve ser de luto, reconhecendo que eles falharam em não conseguir alcançar a pessoa quando esta estava caminhando rumo ao pecado. Isto é, que os coríntios não fizeram. Paulo lhe diz: estáis ensoberbecidos, nem ao mesmo vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. 1 Coríntios 5:2. Cada um na Assembleia deve buscar em seu coração, perguntando a si mesmo: o que eu poderia ter feito para evitar a queda dessa pessoa? Devemos ver que temos parte nisso, em não
termos guiado, pastoreado a pessoa adequadamente, ou não temos orado por esta pessoa o suficiente. É sobre isso que se refere o comer a oferta pelo pecado. Levítico 6:26. Resumo: uma assembleia biblicamente reunida terá aqueles que irão assumir a liderança administrativa para garantir que a santidade e a ordem sejam mantidas.